Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês este modelinho. Ele é um modelo especial para mim, porque ele simboliza, ele representa o origami na minha vida. Eu sempre falo que o origami me trouxe muitos presentes, sejam eles oportunidades ou pessoas, principalmente pessoas. Graças ao origami eu tenho hoje amigos muito queridos que fazem parte da minha vida. Não necessariamente estamos juntos fisicamente, mas de coração com certeza. Então, esses presentes eu queria representar numa peça, no modelo. E como presentes vêm sempre embrulhados com laços de fita, eu quis fazer um modelo que tivesse muitos laços. Então, desenvolvi esse aqui. E os laços representam todos esses presentes maravilhosos que eu ganhei desde que comecei a fazer origami. E por onde eu olhe, eu sempre vejo todas essas bênçãos que eu recebi através do origami. E por isso então surgiu esse modelo, que eu dei o nome de Dádiva. Espero que gostem, vamos lá! Bem, como facilmente pode-se deduzir, nós trabalhamos aqui com dois módulos para formar um conjunto de módulos. Eu tenho uma base, um módulo simples, que é um módulo de base, que é esse branco, e os enfeites, que nesse caso são os laços. Para esse modelo, para esse tamanho, eu trabalhei aqui o módulo branco com um retângulo de prata A8. E aqui com um quadrado de 7,5 por 7,5 dividido em 3 partes. Então eu trabalhei com 2,5 por 7,5. Para ele eu vou trabalhar assim com um retângulo de prata e um retângulo de 1 por 3, mas pode trabalhar aqui também com um quadrado. Só que ao invés de ficar esse vazado grande, ele vai ficar menorzinho aqui, um vazadinho, porque eu vou ter essa área aqui do módulo maior, se eu trabalhar com quadrado, tá? Mas você pode trabalhar perfeitamente com o quadrado de 7,5 e com o quadrado de 1 por 3 a partir de um 7,5. Então, eu vou sempre trabalhar assim, com essas duas possibilidades, retângulo ou quadrado. Aqui, vou mostrar pra vocês o que é o retângulo de prata. Eu trabalho muito com retângulo de prata. O mais comum que a gente usa é o A4. Essa proporção A é a proporção do retângulo de prata. Ela começa no A0 e o mais comum que a gente tem é esse aqui, o A5, que mede 21 por 29,7. Então, o A5 eu tenho o A4 dividido em duas partes. Ele fica com 14,8 por 21. Se eu pegar um A5 e dividir ao meio, eu vou ter o A6, que mede 10,5 por 14,8. Dividindo o A6 ao meio, aqui, eu tenho o A7, que mede 7,4 por 10,5. Dividindo o A7 ao meio, que é aqui, eu tenho o A8, que mede 5,2 por 7,4. E eu posso continuar dividindo o A8 pela metade, mas vai ficar muito pequenininho, eu não uso, praticamente não uso. Os que eu mais utilizo são o A8 e o A7. E para esse aqui, eu utilizei o A8. Vê que o lado maior dele tem 7,4 centímetros. É bem parecido com o quadradinho de 7,5 comum que a gente usa. Então, aí você pode perceber que se você for fazer um modelo maior e quiser usar só quadrados, aí você vai usar sempre o lado do mesmo tamanho. Então, eu vou usar um quadrado de 9, por exemplo, e aí esse mesmo quadrado dividido em 3 partes, eu vou ter 3 por 9 para fazer o lacinho. Então, chega de falatório e vamos dobrar. Eu vou começar pelo módulo base, que é aqui, né, aqui, A8, tá? Mas vai ficar muito pequenininho pra gente dobrar. Peraí.
gravar, então eu vou trabalhar com o A7, mas para aquela medida é o A8. Então eu tenho aqui um A7 que vai ficar um pouco melhor para vocês verem. Então vamos lá. Eu vou dividir ao meio. Agora eu vou levar as bordas até o centro. E aqui vai mais um detalhe. Sempre meus vídeos têm esses detalhes, né? Eu tenho que levar ele aqui até o centro. Ótimo. Só que, como eu vou encaixar uma peça aqui dentro, eu preciso de um pouquinho de espaço. Então, eu não vou fazer muito juntinho, borda com borda. Eu vou deixar... Vamos zoom aqui para melhorar. Eu vou deixar um espacinho. Que aí esse espacinho vai fazer caber direitinho o enfeite, sem ter problema. Eu vou marcar aqui para vocês verem melhor. Tô sem nenhuma régua aqui na mão, então vai um cartão mesmo. Aqui tá o centro. Eu vou deixar um espacinho entre o centro e a borda. Tem um espacinho. Coloco o papel aqui por dentro só pra vocês verem. Aí, ficou uma borda, tá? Aliás, um espaço entre as duas bordas para que caiba o laço sem ficar amassando o papel. Então, isso sempre tem que ser feito. Agora, o lado, eu vou trabalhar nessa posição. O lado superior direito, eu vou levar essa borda de dentro até a borda externa, só marcando a ponta, não vou dobrar tudo não. Tenho essa marquinha. Vou virar e fazer o mesmo. Porque para os modulares esféricos, a gente sempre trabalha com simetria em oposição. Então, o que eu faço no lado superior direito, eu faço no lado inferior esquerdo. É sempre assim. Agora, eu vou levar a borda superior até esse vinco que nós fizemos. Viro e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou inverter essa dobra para eu fazer o bolso. Então eu abro e inverto. E aí eu guardo aqui dentro. Vamos virar e fazer a mesma coisa. Percebam que aqui eu tenho uma dobra em vale, aqui uma dobra em montanha e essa outra aqui por dentro que também está em vale. Então, eu vou inverter. Essa aqui que é montanha eu vou colocar pra dentro e fazer vale, e essa aqui que é vale eu vou colocar pra fora e fazer montanha. Agora eu fiquei com uma sequência de montanha, vale, montanha. Esse triângulozinho aqui eu vou dobrar pra dentro também, pra dar um acabamento melhor. Pronto, nessa posição, seguindo a linha do centro do encontro das bordas, nós vamos dobrar em vale. E agora aqui eu preciso transformar isso em simetria. Aqui vai ser o braço e aqui é o bolso.
Então, o que nós vamos fazer? Essa parte de trás, nós vamos dobrar junto com essa linha da frente aqui, pra trás. E essa aqui vamos fazer a mesma coisa, seguindo a linha do bolso. Eu vou fazer uma reta aqui pra frente. Agora, seguindo a linha da borda, eu vou dobrar essa partezinha aqui pra cima. Quer dizer, nesse ângulo aqui, eu vou fazer uma bissetriz. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Agora vamos vincar tudo muito bem. Eu gosto de tudo vincadinho. E aí está o módulo base. Agora vamos fazer o lacinho. Deixa aqui. Eu vou usar um papelzinho de 7,5. Se eu fosse usar aqui no A8, não, esse aqui eu fiz com A7. Se eu fosse usar o A7, eu pegaria um papel de 10 por 10, porque ele mede aqui 10,5. Então, 10,5, se eu não tiver, pode usar um papel de 10 por 10 mesmo, que vai dar uma proporção boa entre o laço e a base, tá? Eu vou ensinar vocês com um papel um pouco maior, para facilitar. Então, vamos lá. Eu peguei um papel aqui de 15, só para ensinar para vocês. E depois eu monto no pequenininho, normal, de 7,5. Eu preciso dividir isso aqui em 3 partes iguais. Nesse caso, que ele mede 15 centímetros, ou mesmo no de 7,5, que eu posso dividir facilmente em 3 partes. Então, eu poderia pegar uma base de corte e dividir aqui. Né? Divido aqui e divido o outro. Ótimo. Só que eu vou aproveitar, e quando eu ensinei a Florucci, eu dobrei assim. Mas eu vou aproveitar agora para ensinar uma outra técnica para vocês que vai facilitar dividir qualquer tamanho. Então, agora nós vamos aprender essa técnica para eu dividir qualquer quadrado em 3 partes, 4, que não é necessário que 4 vai dividir ao meio. Mas em 5, 6, 7, divide de quantas partes você precisar. Eu preciso de uma base como essa aqui, que tenha linhas. Se não tiver base, pode ser um caderno também, tá? Eu esqueci de subir aqui com o caderno, mas pode ser assim, um caderno só de pauta. Eu não preciso ter quadradinhos. Então, eu vou colocar aqui a pontinha em uma das linhas. E como eu preciso dividir em 3 partes, eu vou pular aqui 2 linhas e encostar na próxima. Aqui. Então, aqui tá o marco 0, vamos colocar assim. Eu salto 2 linhas e encosto na terceira. Então, eu percebo que essas 2 linhas do centro aqui, eu tenho uma divisão por 3. Então, eu dobro até o ponto em que vai tocar a linha. E essa pontinha veio para a linha de baixo. Então, eu dobro aqui. Agora eu dobro no de cá.
E assim eu dividi o quadrado em 3 partes iguais. Prontinho, vou repetir com o amarelo, que vai ser o que eu vou usar aqui com esse caderno. Eu não fiz no de 15 aqui, porque não cabia. Então, eu vou pegar aqui, eu comecei aqui na linha. Subo até a terceira linha. E aqui eu marco onde encostam nas 2 linhas. Pronto, sem maiores problemas. E eu vou poder fazer isso, vou aproveitar para mostrar. Eu posso fazer isso, como eu disse, para quantas partes eu precisar. 4 é bobagem. 4 que eu pularia 3, mas 4 é bobagem porque eu divido no meio, depois no meio de novo. Mas se eu precisar dividir em 5, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso fazer isso para quantas partes eu precisar. Aí, em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, da mesma forma. Então, eu vou movendo, sempre deixando aqui um vértice nesse marco 0. E aí, eu vou movimentando e quantas partes eu precisar dividir o papel. Então, fica aí essa dica. Voltemos ao nosso modular. Eu já dividi aqui em 3 partes. Vou cortar uma tira. Deixa eu voltar com isso pro fundo. Esqueço de deixar o fundo. Então, agora eu vou trabalhar aqui, tá o lado colorido, aqui o lado branco. Eu vou trabalhar com o lado branco pra cima. Eu vou fazer aqui um X e aqui na outra ponta outro X, fazendo bissetrizes desses 4 ângulos. Prontinho. Agora eu vou virar. E eu vou usando como referência esse pontinho no encontro das retas. Eu vou dobrar ao meio. Uma outra forma de explicar isso, eu vou levar essa ponta até a pontinha do vinco. A mesma coisa do outro lado. Vou abrir pelo lado branco, aí eu aperto aqui no meiozinho do encontro das retas e achato. Prontinho. Agora eu viro novamente, eu tenho aqui um hexágono e eu vou dobrar pra dentro aqui os triângulos, deixando o quadradinho do centro. Como aqui tem uma sobreposição de camada, eu posso empurrar aqui assim com a minha dobradeira. E aí já tá dobradinho no lugar bem certinho. É assim que eu faço quando eu tô dobrando os meus. Com a base de baixo é um quadradinho, as pontas aqui se encontraram. Agora eu vou dobrar isso ao meio. As pontas aqui do laço eu vou dobrar pra cima. E a parte de baixo eu vou dobrar
para baixo. Poderia ter dobrado ao meio antes de fazer tudo, né? É uma outra possibilidade. Dobrei aqui. Agora eu vou levar a borda até o vinco de cima, porque aqui eu tenho um volume do laço. Se eu fizer direto lá embaixo, o laço vai ficar muito enfiadinho no módulo. Aqui ele tem esse espaço para ele dar um pouco mais de leveza. Então eu dobro aqui ao meio. Ao meio mais uma vez. Pronto. A parte do lacinho. Então, eu vou repetir aqui bem rapidinho. Opa. Aí está o lacinho. Agora vamos montar. Aqui já o pequenininho de 7,5 e o de retângulo a 8. Eu vou colocar um lado para um lado do módulo e o outro no outro. Eu enfio aqui pelo meio. Melhor abrir um pouquinho assim. Só isto. Aí eu verifico assim, tá mais ao centro, eu consigo andar com ele. Então eu verifico onde tá mais no centro e deixo aí. Vou fazer o outro aqui. Coloco de um lado, coloco de outro lado. Aí está. Agora sim, vamos montar todo o modelo. Então, aqui eu tenho 30 módulos bem coloridinhos, como eu queria fazer esse modelo. E vamos montá-lo. Eu pego dois primeiros, aqui é o braço e aqui dentro é o bolso, e insiro o braço no bolso. Aí está. Um terceiro para fechar o primeiro triângulo. E aqui, lá dentro, vai ficar nessa posição. Então, é esse pedacinho aqui que faz travar o modelo e ele fica bem preso.
Aqui, para facilitar a gente manusear, trabalha sempre assim, com o lacinho todo para um lado. E aí depois a gente ajeita tudo. Vou fechar com um roxinho. De um desses lados coloco mais dois. Agora vamos um rosa. Gente, quem tá latindo aí é o Muni. Vocês lembram da história do Muni? Aquele modular que eu fiz? Pois é, Muni ainda vive. Tá velhinho, velhinho, coitado, e completamente doido. Tadinho. Aí ele começa a latir e não para, porque tá surdo, tá cego. Tadinho do Muni. E aqui nós já temos 4, vamos colocar só mais um. Se eu fechasse ele aqui, eu ia fazer um de 12. Mas eu quero de 30. Então, vou colocar mais um módulo aqui. E aí sim, vamos fechar. Aqui fechamos os primeiros 10 módulos.
Aí agora faltam só 5. Então eu vou observar onde eu vou colocar. Acho que esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Aqui e o amarelo ali. Ótimo. Esse final é mais... vai ficando mais difícil um pouquinho. Mas é só ter paciência que ficará perfeito. Agora o vermelhinho. Quase lá. Ai, o contrário, o azul e depois o verde. Aí ficou 2 azuis, tá vendo? Acho que eu devia ter colocado aqui, ó. Vou tirar. Vou colocar o azul aqui e o vermelho lá, aí não fica encontrando. Tanto melhor. Vermelho. Isto. É assim, a gente vai virando pra lá, virando pra cá. E no fim dá tudo certo. Agora o último, finalmente. E o último do último, que é sempre o pior de encaixar. Aí aqui eu faço assim, olha, eu viro um pouco o módulo, que aí ele fica mais reto e fica mais fácil. Depois eu volto com ele. E a gente ajeita tudo. Aí agora a gente coloca os lacinhos mais no meio possível.
vai abrindo. E acerta tudo direitinho. E aí está. É uma celebração à amizade, a tudo de bom que o origami me trouxe e me traz. Inclusive vocês. Vocês são parte importante desses presentes que o origami me deu. E espero que tenham gostado. E sintam-se todos representados aqui nesse modelo. Muito obrigada por tudo sempre. É uma imensa alegria ter vocês comigo todos os dias. Beijos, até a próxima.